Sabe por que tem algumas pessoas que transformam um lugar em inspiração e outras tentam e não conseguem? A diferença não é o talento, está no olhar. E relaxa, isso dá para ser treinado. Desde que eu comecei na minha área de atuação, que é design de interiores, eu comecei a notar algumas coisas, detalhes que antes eu ignorava. Uma combinação de cor, uma textura diferente, ou até coisas que eu achava que era feia que hoje em dia eu acho muito bonito. Em certo ponto, a inspiração passou de ser algo que eu procurava na internet para algo que eu comecei a observar no meu dia a dia. Algumas pessoas acham que inspiração é cópia, mas ter uma inspiração é totalmente diferente disso. Você observar algo e conseguir colocar na sua realidade. Você pode simplesmente gostar de uma iluminação de um restaurante que você foi e querer adaptar ele para dentro da sua casa. Você pode até gostar de enquadramento de um filme que você está assistindo e aquilo servir como referência de alguma forma. Isso é uma referência. Como, por exemplo, o projeto aqui da minha casa. Muitos acham que eu fiquei horas e horas no Pinterest caçando referências, inspirações, mas eu posso te contar um segredo? A minha maior referência não foi uma foto, não foi um detalhe de uma casa que eu vi na internet, mas sim a própria vista que o meu apartamento tem, que é o pôr do sol. A área comum do apartamento, que é onde a gente costuma ficar mais tempo, tem como vista um pôr do sol. E cada dia esse pôr do sol é diferente. E foi pensando nisso que eu decidi escolher cada revestimento, cada cor de parede, cada textura e até mesmo as plantinhas que iam estar aqui. Você percebe que o que me inspirou não foi nada relacionado à decoração, nada relacionado a coisas de dentro de casa, e sim uma paisagem, um sentimento, um momento que acontece todos os dias. Eu queria que aquela luz quente do pôr do sol entrasse dentro de casa e combinasse com todas as cores que tem na parede. E quando a gente começa a pensar nesses detalhes, tudo começa a ter mais história, ter até mais harmonia entre si. A criatividade, a inspiração, ela vem muito do nosso olhar. E eu acho que o maior erro das pessoas ao buscar inspiração para decorar a sua casa é buscar referências de outras casas. Sendo que, na verdade, pode ser totalmente um caminho diferente. Você pode se inspirar num filme que você viu, você pode se inspirar num pôr do sol, ou até mesmo um momento que você tenha vivido numa viagem. Isso já vai trazer muito mais história e contexto. Raramente a criatividade vai funcionar dessa forma, apenas olhando objetos parecidos. A verdade é que as maiores ideias, elas acontecem quando você conecta mundos diferentes. Tudo isso acaba alimentando o seu repertório, e quanto mais cheio ele está, mais ideias incríveis você pode criar. Agora imagina se a gente estiver procurando tudo na mesma fonte, que é a internet. Todos estamos ali, ó, olhando sempre as mesmas imagens, o que eu vi, o meu amigo viu também, e ele acaba se inspirando na mesma coisa que eu. Você acha que vai sair algo original disso? Vai acabar se tornando algo comum, e pode ser que isso vire até viral, algo que dura um tempo muito curto. Eu faço um exercício muito simples para mim não perder essa criatividade contínua. Quando saio de casa, eu tento observar pelo menos uma coisa interessante nesse caminho. Pode ser uma porta, pode ser um cachorrinho andando na rua, pode ser um casal de senhores também fazendo aquela caminhada de manhã. Eu tiro uma foto e quando eu chego em casa, eu observo aquela imagem. Você não precisa lembrar de tudo, você pode simplesmente registrar com seu celular e fazer com que a sua galeria seja uma biblioteca de ideias. Tento extrair o melhor daquilo ali. Eu acabo pensando em tanta coisa que, de repente, surge uma ideia. Hoje eu observo que cada coisa que eu queira criar, se eu parar um pouquinho mais com calma e reparar nos detalhes, eu consigo extrair alguma coisa legal dali. A gente fazer esse exercício também. Quando você sair de casa para o trabalho, observe algumas coisas, mesmo que seja rápido. Tira uma foto rapidinha e quando você tiver um tempo livre, observa aquilo que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E claro, eu não vou iludir vocês, isso não vai acontecer de primeira. A gente vai ter que repetir esse exercício aí algumas vezes até que de fato saia uma ideia genial disso. Eu gosto de ser sincera com vocês, por isso que eu trouxe esse assunto de criatividade, de inspiração, porque eu sinto que em determinado momento que a gente está muito travado. Se a gente não lembrar de repetir esse tipo de exercício, a gente só vai ficar naquele limbo, né? E se esse vídeo fez você observar esse modo de criatividade, de inspiração de um jeito um pouquinho diferente, ou você tenha testado fazer esse exercício e tem dado muito certo, porque eu garanto para você que dá certo, deixa seu like aqui, comente, que eu quero muito saber o que foi que você criou, e não deixe de se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo e continuar criando essa comunidade linda e criativa. E aí, nos vemos no próximo vídeo? Tchau!